Seja muito bem-vindo ao Game Devcast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Guilherme Martins, também conhecido como Maiha Murasaki. Ele é desenvolvedor solo, autor dos jogos Dojoran na Steam e Warlock Kitty na Play Store. Ele fez esses dois jogos sozinho e vai nos contar como foi a sua experiência nesses dois lançamentos. E aí, Guilherme, tudo certo com você? Tudo certo, e com você, Daniel? Tô bem também, obrigado por perguntar. Obrigado por aceitar o convite também. Você é a primeira pessoa que eu entrevisto sem conhecer previamente. Isso é muito legal. Muito obrigado. Então, eu que agradeço o convite. Valeu. Então, por que você quis entrar nessa área de desenvolver jogos? De onde surgiu o seu interesse por começar a fazer isso? Cara, eu acho que é do mesmo jeito que todo mundo, né? A gente começa jogando e aí uma coisa leva a outra. Aí você pensa, pô, vou trabalhar com isso. E não fugiu muito disso, não. Legal. E você já fez alguma faculdade, alguma coisa do tipo nessa área? Cheguei a começar... Não, na área não. Eu cheguei a iniciar design gráfico, fiz aí por um ano. Então, assim, não que ele não tenha me rendido, porque o jogo, na verdade, ele abrange todas as áreas, então ele me deu aí uma experiência para mexer com programa de vetor, com Photoshop, e aí a gente acabou usando o desenvolvimento de jogos. Mas acho que foi a única. Parei pela metade, me formei em administração, mas foi curso técnico, então eu não sou formado. Legal. Eu também não sou formado em nada, mano. Eu fui aprendendo as coisas mais na autodidata, assim. Então... legal. Eu também. É tudo YouTube. YouTube, uns cursos online na Udemy e outros cantos também. É muito bom. Sim, e qual foi a reação da sua família quando você começou a desenvolver jogos? Eles gostaram, botaram fé nisso? Como foi? Na verdade, não tem muito esse negócio de reação, né? Porque eu tenho 29 anos, então... Eu tô pagando as contas, meio que a família não tá nem aí. Mas a minha mãe sempre me apoiou em tudo, que é quem mora comigo, assim, e eu não tenho esse tipo de problema. Talvez mais antigo, mais pra trás, assim, quando eu era criança, que eu já queria me tornar desenvolvedor e não tive oportunidade, aí sim, não fui bem aceito essa ideia. Foi aí que eu comecei a fazer design gráfico, depois fui para outro tipo de curso e acabei começando no desenvolvimento mesmo só agora. Mas até antigamente, assim, eu comecei, no RPG Maker, assim, sei lá, com 12 anos, aquelas coisas de revista. Sim, bacana. Você já trabalhou com alguma outra coisa antes de fazer jogos? Fora da área de jogos? Sim. Sim, claro, já trabalhei a maior parte do tempo como design gráfico freelancer mesmo. Tenho uns 9 anos de design. Sim, e você ainda faz esse tipo de trabalho até hoje ou você está só focado nos jogos mesmo? Não, meu último trabalho, para não dizer que eu fiquei só no design gráfico, assim, eu trabalhei até em shopping, assim, teve ano que design gráfico não estava dando nada, eu peguei e procurava emprego fixo, trabalhava em shopping enquanto fazia os freelas que apareciam aí de design. Mas o último trampo foi 2018, acho. Eu trabalhei como pixel artista. Eu simplesmente resolvi estudar a área. Falei, eu gosto desse tipo de desenho. Eu já fazia desenho em vetor, um pouquinho de desenho digital também. E estudei pixel art. Aí, um pouco depois de eu começar a postar coisa no portfólio, me chamaram para um trabalho meio que fixo, só que de freelance. Então eu já trabalhei mais ou menos um ano só de freela, só para uma empresa, e quando eu estava acabando mais ou menos esse freela, eu já comecei a estudar a programação, né, a parte de programação de jogos, e deu certo. Assim, eu comecei na verdade que eu migrei, né, comecei em programação de C# e migrei para programação visual, mas tamo aí. Interessante, então você gosta mais de programar visualmente hoje do que programar código tradicional? Não é que eu gosto, é que foi um facilitador, né? Como eu mexia muito na parte gráfica, se eu tiver que pegar e aprender uma outra função, que programação não tem nada a ver com a parte gráfica.
aprender do zero é muito tempo. Então, eu comecei aprendendo, na verdade, pela programação. Eu já mexia um pouco, bem pouquinho assim com C Sharp, em questão de brincar com esse negócio de servidor de MMORPG, sabe? Então eu acabei aprendendo um pouquinho de C Sharp. Foi aí que eu peguei, não, deixa eu aprender um pouco melhor. E aí eu fui direto para o desenvolvimento de jogos, que eu já tinha uma ideia de que eu queria fazer isso. E eu tava vendo que ia demorar um pouco mais do que eu queria para aprender o C Sharp. Na verdade, eu peguei, fui vendo vídeo no YouTube, estudando programação de jogos mesmo, e vi que tinha um programa que fazia programação visual. E ele parecia muito com RPG Maker, que eu brincava lá quando era criança. E aí eu resolvi testar. Eu deixei por um tempo e falei, não, deixa eu continuar aqui no Unity, né? Porque é o que todo mundo usa. E aí eu peguei e fui testar um dia, gostei e tô no Construct agora, até hoje. Ah, legal. Então, o seu Warlock Kitty, ele também foi feito no Construct ou não? Foi. Foi? 3, os legal. 2 jogos. E como foi tipo, o desempenho dele no sentido de máquina mesmo, de FPS? Que eu já tentei fazer jogo mobile pro Construct, e usando o Construct, né? E o desempenho ficou bem ruinzinho, assim. Tipo, no PC era uma maravilha, mas quando eu exportava e jogava no celular, o FPS caía bastante. Olha, no meu celular funcionou perfeito. No meu celular não é tudo isso, mas assim, se eu pegava um celular um pouco mais antigo, assim, tipo um J6, acho, J5, aí ele dava lag, era lagado. Mas como é um jogo que mexe com física, tem muito objeto, mesmo se você pegar um outro jogo feito em outra engine, geralmente vai acontecer isso mesmo, a pessoa vai ter lag. Mas o meu jogo tava tranquilo. Sim, eu testei pelo menos uns celulares um pouquinho melhores. Sim. Eu testei ele aqui, o desempenho tava ok no meu celular, tava rodando bem lisinho. Perfeito. Sim. E por que você decidiu migrar para Steam em vez de continuar desenvolvendo o jogo na Play Store? Porque a Play Store não me rendeu absolutamente nada. Começa por aí. Eu até poderia ficar tentando, mas o que aconteceu? Quando eu fui publicar o Warlock Kitty, eu até pensei na possibilidade de arrumar uma publisher, porque eu sabia que eu já tinha estudado bastante o mercado, vi que era um negócio difícil e falei, não, deve ter que entrar com uma publisher aqui. Só que quando eu exportei o meu jogo, eu vi que, por exemplo, no celular da minha mãe, que era um J5 mesmo, ele não rodava, mas não é questão de ele rodava com lag, ele não rodava, ele simplesmente travava numa tela lá. Até hoje eu não sei se era, eu acho que não é problema de programação, senão não ia funcionar em outros celulares. Mas ele não funcionava nesse, tinha uns ou os outros, tipo o Android mais antigo ele não funcionava. E a Play Store, cara, você tem que abranger todo mundo, né? Principalmente se você for no Brasil, que o pessoal tem muito celular antigo, é complicado você chegar e postar um negócio só pra celular mais recente, assim. E lá não dá meio que pra se limitar. É meio difícil, assim. Você consegue, por exemplo, limitar por modelo, mas aí até você descobrir, não, esse modelo funciona, esse modelo não funciona. Fazer essa limitação ia ser muito difícil. E eu não sabia o porquê o jogo não funcionava, até porque eu era também iniciante, foi meu primeiro jogo postado. Até hoje, acho que se eu for mexer lá, eu não vou saber, sabe? É umas frescuras de Android, por exemplo, que o PC não tem. Esse é um outro motivo. Você vai postar um jogo no computador, é para Windows, então todos os Windows funcionam igual. Você só vai depender de desempenho. Não, aquele computador funciona um pouco pior, outro funciona melhor. Então vai ser uma questão de lag, mas todos geralmente funcionam igual. Mas para celular é meio chato essa questão. Aí eu migrei, né? Até porque eu ouvi bastante falar que, depois que eu pesquisei, né, tentei encontrar meu problema, eu descobri que talvez fosse problema do Construct, que não é tão bom para celular, mas eu não sei se isso é verdade. De qualquer jeito, aí eu não resolvi arriscar. Também vi que o mercado é muito difícil no celular, não funciona, teria que depender de publisher. E o mercado de computador é bom. Até porque eu tava jogando, assim, na época eu jogava um pouco os jogos de celular, mas o meu foco mesmo sempre foi jogar no computador, então eu resolvi investir mais nisso. Legal. E qual foi a primeira vez que você conseguiu alguma renda com jogos? Seja, sei lá, R$50, qualquer coisa. Qual foi a primeira vez que você conseguiu algum dinheiro com isso? A primeira vez foi com o Dojoran mesmo. Que ele, desde o dia do lançamento, ele me dá algum tipo de lucro.
Agora, o Hello Kitty foi absolutamente nada, assim. Se eu te falar que deu $2 ali em anúncio, que ele deu, assim, mas eu não posso retirar. Eles só deixam eu retirar a partir de 100, então não me deu nada. Ele só me deu um prejuízo, porque você tem que pagar pra colocar o jogo lá. Caramba, então o pessoal nem comprou aquelas gemas, nem tirou os anúncios, nem nada, não? Não, mas também é que assim, eu não fiz uma loja tão agressiva, é uma coisa que eu odeio em jogo de celular, é terrível esse negócio de anúncio, mano, eu não suporto. Uma coisa que não me deixa jogar no celular não é que os jogos são ruins, é que o pessoal tem a cultura do pessoal que joga celular é diferente, então eles são acostumados a pegar jogo grátis, ao invés de pagar pelo jogo, e ficar vendo anúncio. E aí tem aquelas empresas maiores, elas até fazem um jogo legal e vai lá, você mexe, às vezes, 30 segundos no jogo. Tem jogo que eu já contei, você entra no jogo, clica em jogar e você vê um anúncio. Você não jogou ainda, mas você vê o anúncio. É ridículo. Isso é uma coisa muito chata, cara. Se você joga mesmo, se você assim, é bem raiz, você não quer ver esse negócio de anúncio. Tem gente que compra o jogo no celular, mas é uma minoria, assim. Uhum. Que coisa doida, mano. E como foi a sua experiência no Dojoran, assim? Eu queria saber, tipo, você é um cara que manja bastante de arte, pelo que eu vi. O Hello Kitty é bem bonito. Eu dei uma olhada também no seu Twitter, tem umas paradas legais lá. Mas eu vi que no Dojoran você optou por fazer arte 1-bit, né? Só preto e branco. Por que você resolveu optar por isso em vez de fazer uma arte mais rebuscada? Bom, tem 2 motivos. O primeiro foi diminuir o escopo. Então, quando eu tava fazendo o Dojoran, eu já tinha desistido, eu não sei se de alguns projetos, tinha desistido de alguns projetos, inclusive alguns para Google Play. Da Google Play acho que foi antes do Hello Kitty. Aí depois que eu fui pra Steam, eu comecei a fazer um projeto lá, tipo Mega Man. Fiz ele colorido mesmo, o gráfico, eu tinha feito num gráfico bonito, assim, eu vi que ia dar muito trabalho a diminuir a resolução pra, tipo, gráfico de NES, mas porque eu gosto também, ia diminuir o escopo e porque eu gosto de gráfico de NES. E quando eu fiz toda a programação, cheguei a trabalhar uns 4 meses no jogo, cheguei a fazer uma fase completa, assim, falei, não, esse jogo vai demorar demais. E aí eu peguei, passei pro Dojoran, falei, eu preciso de um jogo mais curto, pelo menos para eu ver o resultado da Steam, pelo menos eu ver se dá realmente para investir nessa área, para dar para eu continuar aprendendo. Então eu preciso publicar alguma coisa, não importa o que. E eu vou falar, vou fazer um jogo de um escopo curto aí. E aí eu fui bolando, fui praticando até chegar na ideia do Dojoran inteira. Eu não lembro se eu cheguei a tentar desenhar ele colorido, porque eu tenho alguns artistas que eu gosto mesmo, que fazem arte preto e branco, e eu resolvi tentar. Aí eu tentei, adorei desenhar desse estilo, é uma coisa gostosa desenhar o branco do preto, você não se preocupa com paleta, é um pouco mais difícil a questão de você encaixar os objetos ali, ser uma coisa visível e tal, mas é divertido, assim, eu gostei de desenhar. E aí vai ser desse jeito mesmo, e continuei. Legal, sim, o jogo ficou bem agradável, cara. Eu acho que ficou até mais legal do que aquele jogo do gato, o gato robô, porque, sei lá, ele é preto e branco também, mas eu achei o seu mais agradável, assim, não sei porquê, mas tá mais agradável. Sim, e como foi que você fez... Pode falar. Não, tinha travado a câmera. Tranquilo. Sim, e como foi que você decidiu a precificação do seu jogo? Porque eu vi que ele tem uma média um pouco mais alta, assim, do que os jogos mais simples. Eu não cheguei a zerar o jogo, né? Mas ele tem um escopo um pouco maior, assim, o tempo de duração dele é mais alto. Como é isso? Na verdade, o preço dele tá entre a média e mais baixo. Porque, assim, ele não... Eu fiz ele pensando no escopo pequeno, mas eu pensei assim, vou me basear num desses jogos difíceis de você passar, tipo Super Meat Boy, vai. E aí no fim eu acabei pensando, não, quero fazer uma coisa mais tranquila para um jogador menos hardcore, assim, eu me baseei muito em Mario para fazer. E ele tem muita fase, assim, 28 fases, se você for comparar aí com jogos, sei lá, de 50, mas são 28 fases que não são curtas, não é igual Celeste, que ele tem um campo de visão só, que você passou desse campo, acabou, não, ele tem uma fase completa.
as primeiras são menores, depois vai aumentando. Então, assim, eu fiz a comparação com jogos parecidos, e parecido com, eu considero, por exemplo, aquele VVVVVVV, sabe? Eu nem sei, 8 vezes acho que tem. E ele tem, assim, ele é muito parecido com o meu. Eu considerei, ele tem um gráfico parecido, ele custa uns R$10. Provavelmente, o preço dele, ele saiu mais atrás. Ele saiu numa época que já era mais barato. E geralmente os desenvolvedores também às vezes abaixam o preço de vez em quando. Então pode ter acontecido isso com esse. Baseei em outros jogos também que lançou aí, mas a média é entre 20 e 10 reais. No caso, $5 e $10, né? E aí eu arrisquei pelo mais baixo, assim, que era $5. Eu poderia até tentar em 4, mas aí como eu comecei eu fiz updates, eu coloquei, por exemplo, cutscene. Eu não sabia se ia ter cutscene. Quando eu coloquei cutscene, eu falei, não, com a cutscene eu tenho certeza que já vale pelo menos R$5. E aí, quando o pessoal jogou, eu até fiquei preocupado, porque eu zerava rápido o jogo, assim, rápido relativamente, né? As fases, eu calculei assim, essa fase eu tô passando, às vezes, cada fase em, sei lá, a primeira, assim, 30 segundos. 40 segundos a segunda. Mas aí depois eu fui ver que eu mesmo, acho que eu zero o jogo em 2 horas. A última vez que eu fiz tentar uma speedrun aí, deu 1h20, acho, uma coisa assim. Mas as pessoas que jogam, principalmente as que tentam fazer conquista, eles têm 10 horas de gameplay. Então, o pessoal compara pelo valor o tempo de jogo também. E aí, a maioria de comentário que eu recebo, por exemplo, inclusive na Steam, é de gente falando que ele tá abaixo do preço que valia. Legal, mano. Porque eu vejo geralmente o pessoal indie publicando jogo de R$2, R$3, sabe? Aí eu vi o seu tá por 10, aí, sei lá, eu acho que foi o jogo indie, assim, feito por uma pessoa mais caro que eu vi até agora. Foi... Mas então, é que varia do escopo, na verdade. Sim. É que indie é muito relativo. Indie é só quando você faz sem financiamento. Você for ver o Hades, por exemplo, é indie. Mas eu tive 7 meses de produção. Então esses jogos que saem R$2, R$1, às vezes o pessoal faz em 1 mês, faz em 2 meses. São jogos às vezes de puzzle. Eu fiz... Ele pode parecer pequeno, mas o Dojo levou bastante tempo. Ele tem muita programação envolvida. Ele tem controle melhorado, assim. Ele não é uma coisa que eu só peguei o basicão lá do Construct e joguei. Sim, os controles deles são bem fluidos, assim, bem precisos. E eu acho, pelo que eu pude sentir, também tem Coyote Time, né? Jump Buffer, essas coisas assim. Tem. Sim, tá muito bem polido. Todas essas paradas mais atuais de plataforma tem. Então, você pega esses jogos curtinhos, assim, geralmente eles não vão ter nada disso. É um joguinho de zerar em meia hora. Mas é um jogo demorado de zerar mesmo, não foi demorado de fazer, então eu acho que ele tá num preço que vale. Sim, você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você teve durante esse projeto e como foi que você fez para superá-la? Acho que foi fazer as fases, foi o level design. Eu cheguei já a brincar muito com level design de RPG, mas de plataforma, assim... eu acho que foi meu primeiro depois do estilo Mega Man, então eu cheguei a treinar no meu primeiro projeto que não saiu do papel, quer dizer, não saiu do computador, né? E aí eu tive que estudar mais, tive que fazer muito teste, e cada fase às vezes demorava bastante pra fazer, então eu ia fazer uma fase, às vezes levava 3 dias pra completar ela. Então era uma coisa que demorava mais, era uma coisa que não era tão divertida de fazer, porque se eu queria colocar alguma coisa nova, por exemplo, eu tinha que programar, eu tinha que parar o tempo que eu tô fazendo, porque como eu desenvolvo sozinho, aí eu quero colocar um inimigo aqui. No caso tem poucos inimigos, mas é um objeto diferente, você tem que parar, tem que desenhar, tem que programar, tem que testar, aí você faz a fase. Então isso foi uma coisa bem chatinha, fazer o level design. E assim, eu queria tudo bem feito, eu não queria fazer um level design qualquer, jogar lá e só pra publicar, sabe? Então foi o que mais demorou. Legal. E você falou que levou 7 meses para fazer o jogo. Esse era o tempo que estava planejado para você fazer, ou você foi
fazendo ele de uma forma mais solta e quando você viu tinha passado 7 meses e você terminou? Como foi isso? Ele demorou um pouco mais. O planejamento, assim, antes de eu começar, eu falei, não, eu quero fazer um jogo de mais ou menos aí 4 meses. Tipo, eu quero fazer sem ter começado. Aí eu comecei a programar, vi se eu tinha uma capacidade de programação para fazer esses movimentos avançados. Eu consegui programar tudo até de forma rápida. Mas aí, por exemplo, eu fiz um remake inteiro nos gráficos. Quando ele lançou, ele já tinha passado por pelo menos... Não 2 remakes. Um remake completo ele passou tranquilo, tanto do ambiente, do tileset. Eu tinha um tileset inicial que eu mudei. A sprite inicial do Sapo era totalmente diferente, eu mudei também. E aí saiu a demo. Depois que saiu a demo, eu melhorei mais ainda. Ele não tinha esse negócio de ficar gordinho quando come maçã, por exemplo. Eu acabei colocando da demo pra frente. Aí eu fiz não foi nem comentário, ninguém nem reclamou, mas não, acho que vai ficar mais legal assim. Fiz antes de publicar o jogo. E, aliás, eu fiz depois também. Porque assim, 7 meses foi até publicar, mas depois da publicação, ele lançou de um jeito e eu fiz uma atualização grande, no primeiro mês já, 2.0, que mudou a HUD inteira. Eu tive que programar muita coisa, programar a escala do jogo inteira. Troquei o gráfico da HUD, tamanho, então ele tá foi bem atualizado, sabe? Eu dediquei bastante. Pô, legal. E por que você decidiu fazer essa atualização? Porque você podia ter só largado o jogo lá, né? Mas você fez porque você queria ou porque foi feedback das pessoas? Não, ninguém reclamou de nada. Por incrível que pareça, eu não tive reclamações. É meu mesmo que eu olho e eu fico, isso aqui eu não gostei assim, não gostei. E aí eu mudo. Aí, tipo, fica aquela coisa na cabeça, eu vou lá e melhoro. Então, até hoje, por exemplo, daqui a pouco, eu acho que pelo menos até daqui uns 4 dias, eu vou tentar lançar mais um update pra melhorar o tutorial, assim. Colocar... Eu já melhorei ele uma vez, por exemplo, não tinha falando o botão que fica ali na esquerda, falando o botão que solta a maçã, que eu coloquei, mas eu ainda quero deixar ele melhor, quero mexer um pouquinho no level design, eu sempre tô mexendo, assim, principalmente por causa que eu tenho ele muito focado pra speedrunner. Ele não pode ter um design mal feito que você morreu ali, você sente que é injusto, sabe? Ele tem que ser uma coisa que você aprendeu a jogar, então você vai conseguir passar sempre. Uhum. Pô, legal. E você fez algum tipo de marketing no jogo ou você só largou lá na Steam e deixou os algoritmos rodando? Não, eu fiz bastante marketing. Pelo menos, eu acho que eu publiquei uns 3 meses antes de lançar. E, inclusive, durante esses 3 meses, como eu disse, eu fiz uma demo. Então, ele tinha uma demo que rodava até a fase 9, mais ou menos. Eu participei do festival da Steam lá, que teve no ano passado. Autumn Festival, acho. E aí é um festival que você coloca demo do seu jogo. Os pessoal vão lá, não olha a demo desse jogo que vai lançar ainda, não são jogos que já lançaram. E eles jogam antes disso. Então, isso me deu muita visibilidade. Mesmo depois que acabou o festival, o pessoal continua baixando a demo bastante. E engraçado que eu tirei a demo, por exemplo, eu perdi bastante público. Mas eu deixei sem a demo mesmo até hoje e tá rolando. Legal. E quando você fez essa atualização, deu algum up nas vendas ou continuou a mesma coisa? Atualização 2.0? Sim. Eu acho que tá chegando atrasado o áudio. Então, essa última atualização dos gráficos, você diz? A atualização grandona que você fez. Eu não vi muita mudança, mas talvez, porque assim, ele tinha até uma capa, eu não sei se foi eu joguei junto com o 2.0, mas ele tinha uma capa diferente do jogo na Steam. Era uma capa que não era muito chamativa, ele mostrava o que eu queria o jogo, é um jogo de plataforma, e aí a pessoa às vezes ficava curiosa, assim, porque não era uma capa feia, era uma capa bonita, só que ela não era ela não tinha um desenho, sabe, não era chamativa. Ela só era uma capa interessante. Então eu tive vendo que as pessoas acho que gostavam, sei lá, clicavam de alguma forma. Mas essa foi uma coisa que eu atualizei. E aí eu acho que devo ter um pouquinho de melhora
Então não foi só por causa... Eu tive muita mudança, eu não tenho como dizer, foi por causa da atualização no jogo, sendo que eu fiz uma atualização na capa da Steam também, na página inteira, aliás. Show. Então, você desenvolveu o jogo sozinho, né? Você sabe dizer, assim, qual área do desenvolvimento de jogos você mais gosta e qual você menos gosta? Assim, de arte, programação, som? Olha, ultimamente eu não tenho gostado de arte, mas depende. De vez em quando eu paro pra desenhar, eu tô gostando... Ou, por exemplo, o jogo que eu tô trabalhando agora, e apesar de eu não vou falar sobre ele, mas eu estou gostando de desenhar. Eu tô fazendo num estilo de arte mais antigo, que eu trabalhava mais, e eu tô gostando de desenhar ele. Mas tem vezes que eu falo, não tô afim de desenhar, e tem vezes que eu tô programando e falo, tá dando tudo errado, eu não sou programador, eu sou artista, eu trabalho com arte. E aí, então, cada hora é uma coisa pior, assim. Então, assim, é legal desenvolver no geral, sabe? Mas as áreas específicas, às vezes, incomoda. E som, por exemplo, depende. Som eu não ligo muito de fazer. Eu até, é uma coisa que é meio simples, assim, que eu acho, pelo menos, pra mim, né? Fazer som. Música, eu tô fora, eu já tentei começar, falei, não, isso aqui não dá. Então, eu não vou nem falar que eu não gosto, porque eu não faço. Eu prefiro contratar alguém pra fazer, pegar asset. Então, o som eu não ligo, o SFX eu sempre fiz dos meus jogos, pelo menos em 8 bits. E é isso. Qual outra? É marketing. Marketing é horrível, é chato. Talvez seja a área mais chata que tem, é marketing. Sim, marketing é um negócio que eu também não curto muito, cara, de ficar gravando gameplay e agendando post em rede social, essas coisas assim. Então, eu gosto de, por exemplo, de pesquisar algoritmo, eu gosto de pesquisar estratégia de marketing, isso eu gosto bastante, nunca reclamei. O problema é fazer postagem, tipo, interagir com o público eu também não ligo de responder, quem vem falar comigo sempre responde todo mundo. Conversei, mas você pegar e... não, olha meu jogo aqui. Mas ou você faz isso ou você não vende, sabe? Eu tive que fazer bastante. Mas, infelizmente, eu tive bastante apoio do pessoal quando eu fiz isso. Show. E como foi que você encontrou o cara que fez as músicas para o Dojoran? Foi no Open Game Art. Então, quando... Eu sempre procuro asset gratuito para fazer, ou pago, que seja. Cheguei a procurar pago também. Acho que o primeiro lugar que eu procurei foi pago, mas eu não encontrei exatamente o que eu queria. Não, acho que eu tô confundindo até com o Arlokiri. No Arlokiri eu procurei bastante pago, acho que o asset dele é tudo pago, do Arlokiri de áudio. Mas no Dojoran eu lembro que eu achei no Open Game Art alguma coisa que eu queria. Olhei, achei o artista lá, achei a página do artista, entrei lá e comprei. Interessante. E você faz jogos sozinho, mas você já em algum momento teve uma equipe para fazer jogos com você? Você já teve alguma experiência anterior com isso? Game Jam eu já tive. Eu já tive Game Jam com... que eu fiz o Snoop's Bizarre Adventure, é um jogo que tá no meu portfólio. Eu fiz para uma Game Jage aí que teve, e foi bem legal. Eu fiz, no fim, eu fiz o level design, fiz um pouco do gráfico, aí outra pessoa fez umas animações, outra pessoa fez a programação, mas eram pessoas que eu já conhecia, era a pessoa que eu trabalhava na empresa que eu fazia pixel art, então foi bem legal. Fora isso, acho que eu já tive uma experiência primeira com um programador, que eu fiz arte, ele fez programação, mas não deu certo. Então, eu só trabalho sozinho, ultimamente. Sim. Aí, por que você decidiu fazer o Dojoran sozinho, em vez de ter uma equipe com você? Por que eu teria uma equipe? Assim, eu tinha acabado de aprender a programação inteira, faço gráfico. Então, a partir do momento que você é programador e artista... Você pode até criar, essa área aqui eu vou tirar, mas eu tava querendo fazer um jogo com escopo pequeno. E era de pixel art, que eu já trabalho com pixel art. Programação, eu aprendi programação inteira, exatamente para não ter mais programa com problema, né, com programador. Aí eu vou chamar mais alguém para fazer o quê? Então, assim, hoje em dia, eu não sei, porque assim, por exemplo, você fazer um jogo comercial, você tem que pensar muito antes de trabalhar com alguém. Não é só,
eu confio nessa pessoa, ela vai fazer, mas não é só isso, não é só ela ser seu amigo. Tem uma questão mais burocrática que você tem que levar a sério. Questão jurídica, questão de você fazer um contrato referente a isso. Então é muita burocracia, não é só, não, vou trabalhar com ele. Senão hoje em dia talvez eu trabalharia com um artista, por exemplo. Eu iria fazer uma parte mais da programação, se for um artista muito bom, assim, pô, esse artista aqui é melhor que eu. E não é difícil ser melhor que eu, mas tipo, se o cara for, eu prefiro. E aí talvez eu faria parte da programação, ou o contrário, pô, tem um programador ali muito bom, e aí eu pego o foco só na arte, que aí eu posso fazer algo melhor do que ficar procurando escopo pequeno. Talvez eu trabalharia. Só que essa parte burocrática, ela acaba dificultando muito as coisas. Uhum. E quanto tempo por dia você se dedica a desenvolver jogos? Eu faço isso o dia inteiro, assim, não tem tempo exato. Não que eu fique 24 horas nisso, mas às vezes eu durmo fazendo, acordo fazendo, no meio-dia não quero mais fazer, vou dar uma volta, vou jogar, por exemplo, então não tem um horário fixo, não. Eu meio que, quando eu estou afim, eu faço. Mais ou menos isso. Legal. Então, hoje em dia você está dedicado só a fazer jogos mesmo, não tem nenhuma outra fonte de renda, nem outro trabalho extra, nada? Só jogos mesmo. Tá, legal. E você conseguiu isso através do Dojoran ou foi antes? Não. Assim, quando eu trabalhei de pixel artista por um ano, eu já fui guardando dinheiro. Então, já imaginando, pô, vou fazer alguma coisa com isso. E aí foi o que eu fiz. Antes de terminar o trabalho, eu já comecei a estudar. E quando eu terminei o trabalho, assim, foi de um ano, eu comecei no desenvolvimento, vi que estava dando certo, eu conseguia programar as coisas. E aí eu usei o dinheiro que eu guardei durante esse tempo para publicar a experiência do Arloquiri, para já tentar os outros 4 meses lá que o jogo deu certo. Sequei 7 meses com o Dojoran, até o Dojoran lançar. Então agora o Dojoran ele tem que pagar o próximo jogo, né? Interessante. E você tem alguma engine preferida? Você pensa em voltar para Unity? Já tentou a outra, tipo Unreal, alguma coisa assim? Eu já tentei a Godot. Acho que na mesma época que eu tentei Unity, eu tentei Godot. Não sei se há um pouco tempo atrás eu entrei para ver mais ou menos a engine, não a engine, né? A user interface. Porque como agora eu já tenho uma noção de lógica, pelo menos, talvez eu migrasse pro Godot. Mas eu não tenho intenção inicial, não. Como eu só sou artista 2D, não tem pra quê também. Eu programo, assim, mais ou menos o que eu quero. Se eu tiver alguma coisa que eu não programo ou eu não faço, eu deixo o jogo de lado. Ou talvez mais pra frente eu contrate alguém pra fazer. Mas eu teria que aprender uma linguagem do zero, aprender uma engine do zero. E eu não tenho um tempo pra isso, sabe? Eu não tenho um investimento. Se eu tivesse, tô já ganhando um dinheiro fixo, tranquilo, que eu posso esquecer a vida e só estudar, eu até poderia pensar em migrar, por causa de questão de facilidade de porte para console, trabalhar com 3D, quem sabe, aí eu talvez migraria para Godot, ou Unity talvez, mas como eu não tenho esse tempo sobrando, eu não posso. Legal. E eu vi que você fez jogos com um escopo não gigantesco, né? Mas teve alguma outra época da sua vida que você já teve aquele sonho de fazer um Final Fantasy, um GTA? Ah, claro. Isso aí sem dúvida, né? Você mexe lá no RPG Maker 12, eu tava lá tentando, vou fazer um MMORPG aqui, né? Nem que ele não seja MMO, eu queria fazer um Tibia de Open World lá quase. Só que em um ambiente de RPG. E a gente sempre tem as ideias anotadas, já queria trabalhar com... Não GTA, né, mas em termos de MMORPG eu sempre quis. E não deixei de fazer, como eu disse, eu brinquei bastante em servidor privado, sabe, de Tibia quando eu era criança, mexi com Ragnarok uns anos atrás aí, então tive experiências. Pô, bacana. E eu vi que você botou o Dojoran num bundle. Foi um bundle só com outros jogos brasileiros, que eu vi o Dininho lá também. Aquele outro que tá lá é brasileiro também? Todos os do bundle são brasileiros. Ah, legal. E você entrou nesse bundle como? Você entrou em contato com os desenvolvedores?
Eu entrei em contato. Eu já tenho contato de alguns desenvolvedores, tipo o Saulo, por exemplo, que ele faz parte de bundle, então eles têm as suas experiências, falaram pra mim, acho que vale a pena compensa, né, você tentar e tal, e você não perde nada, colocar em bundle, tipo, você só tá ganhando, você tá dando visibilidade para outro jogo e tá ganhando visibilidade deles, e ao mesmo tempo, se a pessoa compra, por exemplo, um bundle inteiro, você entra na... Nem que ela não entre, por exemplo, eu tô falando de visibilidade, porque a pessoa vai entrar lá, vai ver, olha esse jogo aqui, aí ela vai pra sua página, mas talvez ela compre simplesmente o bundle e você entra junto, entendeu? Então, quando me falaram, acho que vale a pena, eu peguei, demorei um tempo até, estudei bastante, ver se compensava, porque o Dojo é muito recente, né? Então eu não queria investir em nenhum desconto radical, não quero, inclusive. E aí eu peguei e fui procurar jogos parecidos, né? E quando eu entrei na página do meu jogo, por coincidência eu desci um pouco e tava lá, jogos parecidos já tinha de ninho. Aí eu peguei, eu já vi esse jogo em algum lugar, né? Eu tinha visto o trailer antes dele lançar, não sei. Eu peguei, abri ele e vi que era muito igual, era muito parecido com o jogo, né? Só tinha outro gráfico, aí eu, caramba, e tem ataque no caso. Caramba, vou ver, entrar em contato com esse cara aí. Eu peguei, já fui procurando o contato dele. Enquanto isso, eu já lembrei, eu tenho o contato lá do Marcos Game Dev, que é o desenvolvedor de Rift Raccoon, e também é um jogo parecido. Eu falo com ele bastante e não me toquei nisso, né? Aí eu peguei, já fui falar com ele, já peguei o contato do Eric, falei com o Eric. Aí acho que foi o Eric que me deu a ideia do Gurai também, já entrei em contato, os rapazes aceitaram. E foi assim, aí lançamos. Legal, mano. Espero que venda bastante. Eu também. Sim. E você pensa em procurar alguma publicadora para lançar o Dojoran para consoles, ou você vai ficar só na Steam mesmo? Eu já procurei, na verdade. Eu já entrei em contato, mas eu não tive resposta de uma. E da outra meio que parou, assim, de responder. Mas eu sei que é uma desenvolvedora muito ocupada. Só que a questão é publisher, no caso, né? Não desenvolvedora. A questão é como eu mexo com Construct. O problema do Construct é o port para console. Ele não tem uma facilidade nisso. Então, você, por exemplo, você consegue exportar mais fácil para Xbox. E acho que só. Não sei se PlayStation talvez aceite o tipo de codificação dele, mas o Switch em específico, ele não aceita um tipo de programação, sei lá, se de HTML5. Ele não tem um recurso, assim, não é o problema do Construct, é mais um problema do Switch mesmo. Mas aí uma coisa leva a outra, né? E aí não é todas as publishers que conseguem fazer esse port. Ou elas só publicam num console específico, tipo a Xbox, já me ofereceram, inclusive, port para Xbox. Ou você entra em contato com as duas publishers que eu entrei, que são as únicas que portam pra Switch. Coisa feita em Construct. Legal. Eu sei que a Ratalaika, ela faz isso, e a East Asia também, e tem a Killbyte, que é até brasileira. Eu descobri hoje que a Killbyte era brasileira, eu não sabia disso. A Ratalaika é a Killbyte. Essa outra eu não conheço. Depois você me passa o nome que eu vou verificar. Só conheço a Ratalaika e a Killbyte. Aí, por exemplo, tem outras. Eu já vi, por exemplo, a No More Robots. Ela fez um dos jogos dela, era em Construct, mas ela contratou a Ratalaika para fazer o port. Então, a Ratalaika fez o port e a No More Robots fez o publishing. Legal. E você tem algum objetivo que não foi realizado nessa área de desenvolver jogos, ou alguma habilidade específica que você gostaria de aprender? Eu acho que não. É assim, quero realizar, eu quero fazer mais jogos, assim, jogos de vários tipos, é o que eu tenho em mente. Mas fora isso, uma habilidade que eu quero aprender ainda, eu não tenho tanto interesse em 3D, assim. E como eu tenho muitas áreas, se eu te focasse só em arte, talvez eu passasse a aprender um pouco de low poly, que é uma arte que eu gosto. Mas como eu tenho que aprender programação, SFX, game design, level design, aí eu, pelo menos por enquanto, acho que não tem muito que eu ficar procurando aprender, não. Só melhorar a minha questão de programação, claro, sempre eu estou estudando. Arte também.
Sim, e no Dojoran, como foi que você decidiu os detalhes das mecânicas, tipo a altura do pulo do personagem, o tempo de queda dele, essas coisas assim? Foi teste, na verdade. Eu tinha uma coisa em mente do que eu queria fazer. Ele não tinha essa mecânica de maçã no começo, ele tinha... Era uma outra coisa lá, ele tinha um estilo de dash diferenciado. E... Eu queria uma coisa rápida, por exemplo, uma coisa baseada em ninja. Então, eu sabia que ele tinha que ter um movimento rápido. Então, foi mais ou menos que eu decidi, fui testando e falei, não, essa velocidade de personagem tá boa, essa velocidade de queda tá boa. Então, eu sei que ele não tem, por exemplo, ele por mais que ele pareça com o Mario, ele não tem um movimento tão parecido com o do Mario. É bem longe mesmo. O Mario, ele tem pulo alto, ele tem uma queda devagarinha, assim, ele tem uma aceleração e desaceleração que o meu personagem não tem, é direto. Então foi questão de teste, e fazendo na mão até agora eu gostei. Legal. E você tem alguma referência na área que você se inspira, assim, algum artista, algum programador que você acha o trabalho dele legal e você se espelha nele? Programador, eu não sei se você tem um programador assim pra inspirar, porque programação é uma coisa, é tipo matemática, é uma lógica. Então o importante é você chegar no resultado final, não importa como. Mas os cálculos são feitos de diferentes maneiras, então não tem uma coisa assim. Acho que a inspiração máxima que eu posso ter é o meu professor, que eu aprendi mais, foi o Marcos Game Dev, Ana Neves, então... Não é inspiração, não chega a ser inspiração, chega a ser aprendizado, sabe? E artistas são vários, não tem um específico. Ainda mais se você começa a trabalhar com arte e faz essas postagens no Instagram, tem muito artista que faz isso também. Você acaba acompanhando muitos deles, salva todo tipo de desenho que tem, então não tem um específico que eu possa citar. Sim, legal. Você falou do Marcos e ele já me ajudou bastante também. Me ajuda até hoje, né? Eu já fiz vários cursos dele. Sabe dizer quais foram os cursos que você comprou dele e fez? Na verdade, eu aprendi pelo YouTube. Com ele eu aprendi pelo YouTube. Mas aí depois que eu já aprendi, eu comprei o de Space Shooter, assim, mais para dar uma força mesmo. Eu vi que era algo que eu podia pagar, porque eu nunca tive, assim, uma condição de pagar os cursos deles. Mas assim, é o melhor... Eu acho que, assim, é o melhor professor de Construct de longe que tem. Tem outros bons, assim, que eu conheço. Tem o daquele jogosgratispro.com, acho que é esse. E eu aprendi bastante no YouTube dele também. Mas disparado, assim, acho que foi o Marcos. E eu aprendi a maioria do YouTube. Depois, o que ele não ensinava, eu procurava outro. Então, o que ele não ensina, às vezes tem a Ana Neves... Ensina bastante coisa diferente também. E é isso. Aí, quando eu comprei o curso de Space Shooter dele, eu falei, eu já sei fazer o que ele vai ensinar aqui, mas eu vou comprar. Às vezes eu aprendo alguma coisa nova. E realmente, às vezes você chega, tá fazendo aí, você pega uma dica, você, ele programa isso desse jeito. Aí eu sei fazer, mas de outra maneira, entendeu? E aí você aprende uma maneira mais fácil de fazer. Então, é um investimento. Bacana, cara. Você realmente se virou só com o YouTube, mano. Que doideira. YouTube mais um pouquinho de lógica que eu tive de Unity em curso da Udemy, né? Mas eu fui ver os cursos de Construct na Udemy, não me chamou atenção, não. Aí eu fui pelo YouTube. E eu vi que o Dojoran, a resolução dele, pelo menos da área de gameplay, não é widescreen, né? Eu acho que é 4x3. Por que você resolveu fazer essa resolução um pouco mais reduzida? Então, primeiramente, eu tinha feito ela em... Não era 4x3, era uma resolução randômica aí, que eu queria só um tamanho da tela específico. Agora, aí que tá. Eu não lembro exatamente o que me bateu. Eu falei, eu acho que não tava pegando bem o jogo na tela cheia. Eu queria uma coisa mais reduzida, assim, que a pessoa tenha uma limitação. Até porque os jogos, eles já eram feitos nessa limitação. E agora você tem que expandir, você tem que começar a pensar, tem um desafio lá na frente que eu já tô vendo, sabe? E eu queria limitar isso pro jogador. As kunais, que às vezes tem algumas kunais mais surpresas, que tem a única coisa mais surpresa que tem é umas kunais que vem na sua cara, mas...
fora isso, era uma coisa que eu queria limitar. E aí, o que aconteceu? Quando eu publiquei, eu não gostei dessa parte. Então, a versão que você está jogando, ela é atualizada. A versão anterior, ela tinha a tela bem mais reduzida e era quadradona. E aí, em volta, era preto. Aí, o que eu fiz? Eu joguei na resolução 16:9. Ou seja, ele não é 4:3, ele é 16:9. Só que aí, o que acontece? Ele tem uns espaços, assim, no canto, e tem a HUD nesse 16:9. E aí, o canto do meio tá reduzido. Mas ele é 16:9, sim. Agora ele ficou mais parecido com o Gato Roboto. Ele era meio que um jogo de Game Boy, sabe? Bem retrô. Agora tá mais pro Gato Roboto. Eu expandi a tela de visão dele e expandi as áreas laterais também. Até porque tava dando um bug com a Steam. Legal, mano. E como foi que você teve a ideia de fazer o Dojoran? Tipo, de onde veio a ideia de um protagonista ser um sapo e coisas desse tipo? Na verdade, eu tava pensando demais, assim, no que eu vou fazer. Eu fiz um monte de personagem, e aí eu não lembro, eu sei que eu tinha uma ideia de jogo de plataforma, de pular rápido, não tinha mecânica ainda, né? E aí, eu não lembro o que me deu na cabeça, que eu fui pensando. Não sei se eu cheguei a ficar pensando em animal, porque eu gosto mais de desenhar uns animaizinhos, assim, de vez em quando, pessoa. O protagonista mais simpático, né? E aí, eu simplesmente, acho que não sei se eu já tinha feito algum movimento, mas simplesmente me deu a ideia, que eu tava pensando ninja, que é uma coisa que eu queria mais velocidade, tá? Tipo, eu sempre quis, às vezes, fazer alguma coisa mais puxada por um Metroidvania do tipo de... Sabe aqueles jogos antigos? Esqueci, de ninja? Ninja Gaiden? Ninja Gaiden. Tem um outro lá de Mega Drive. Eu sempre quis uma coisa mais inspirada, assim, só que assim, pro Metroidvania. Aí eu falei, talvez se eu fizesse, assim, um de plataforma nesse estilo. Mas eu não gosto do personagem ninja, sabe? Não me agrada tanto. Esses personagens antigos, assim, cheios de poderes, eu acho que até são legais. Até saiu The Messenger aí, mas eu não tava imaginando algo que eu pudesse fazer, que eu pudesse desenhar, porque eu também tenho limitação gráfica, tenho limitação de pixel art, eu não desenho tudo quanto é desenho extremamente perfeito, animação. E aí, o ninja não tava batendo. E aí eu sei que eu fiquei tanto nessa ideia de ninja que me veio na cabeça Naruto, sabe? E aí eu lembrei que tinha sapo lá, ninja, mano, protagonista perfeito, cara. Eu vou pegar uma referência aí que vai ser simplesmente sapo ninja do Naruto. E aí o jogo ia ser muito baseado nele. Tanto que eu comentei que a primeira mecânica dele não era uma maçã. Na verdade era um dash. E esse dash, ele era específico porque ele era um Kahawiri no Jutsu. Que é um teleporte, que ele deixa uma madeirinha lá no chão. Então, ele simplesmente passava de uma parte até outra, ele não atravessava nada. Ele dava um dash muito rápido, que não dava pra ver, o jogador pelo menos não via, e sobrava uma fumaça e aparecia a madeirinha lá. Era igualzinho no desenho. Só que essa mecânica, ela tava muito difícil, assim. Eu vi que eu tava dominando ela, mas ela deixava o jogo muito rápido de ver, assim, tipo... É como se fosse, o Celeste é uma coisa bem rápida por causa dos dashes, mas ela é bem mais rápida. Aí eu falei, isso aqui vai ficar muito difícil. Então eu fui pensando em outras coisas até chegar na maçã, mas passei por mais um brainstorming ridículo pra chegar nisso. Sim, e a maçã também, por que uma maçã, por que não outra fruta, ou sei lá, ou qualquer coisa? Olha, também é outra brainstorming ridícula, assim. Eu comecei a pensando, o que esse sapo vai jogar, né? Porque eu primeiro pensei, sei lá, eu testei de uma forma que achei na cagada, assim. Eu não lembro se eu pulei, aí a madeira ficou embaixo de mim, eu peguei, e se essa madeira fizer eu quicar, né? E aí eu fiz ela me quicar e, ficou muito legal, né? Eu tô quicando na madeira que eu tô deixando, ao invés de deixar a madeira lá e sair e teleportar. Aí acho que foi isso. Aí eu peguei, beleza, então só preciso escolher um objeto. E aí, o sapo vai soltar. A primeira coisa que eu fiquei muito pensando, eu cheguei a fazer teste gráfico e tal, fiz animação. Ela seria uma sapa, né? Ela botava um ovo. E ficou bem bizarro, né? Porque ela botava o ovo e matava o ovo na hora. Era muito da hora. E aí ia ter uma história toda por trás. Aí o ovo tava muito legal, na verdade. Tava com uma animação legal, dava pra fazer, tipo,
ele mata os próprios filhos pra sobreviver. É uma coisa bem bizarra mesmo. Só que eu falei, beleza, que item que ele vai pegar pra virar o ovo? Isso vai pegar o quê? Um espermatozoide? Ficou muito estranho, né? Aí eu não lembro se eu peguei e coloquei qualquer coisa, ela coloquei um ovo, não tava muito feio. Aí acho que eu peguei e fiz uma maçã, não lembro por quê. Eu cheguei e desenhei uma maçã só pra ver, vou desenhar uma frutinha. Gostei. E aí não fazia sentido nenhum, eu pegava uma maçã e botava um ovo, né? E eu, sei lá, pode ficar uma história muito interna, né? Só da Bíblia lá, que era tipo a Eva pega a maçã lá, mas a maçã na verdade é fruta proibida, aí teve um filho, bota o ovo, pula no ovo. Aí ficou muito estranho. Aí, mano, se eu for pegar a maçã e cuspir a própria maçã, aí foi isso. Eu pego a maçã e cuspi a maçã. Porque assim, eu deixei até uma plaquinha lá falando sobre isso, que sapo não come maçã, então ele vai fazer alguma coisa por isso, né? Tipo, a técnica secreta do jogo, que é a história, eles usam uma maçã simplesmente pra realizar um salto blue. Sim, doideira, mano. Muito boa a maçã. Eu gostei muito dessa plaquinha assim também, quando eu vi. E também que você falou do negócio do jutsu lá, do tronco de madeira. Eu vi que se você ficar muito tempo parado, o sapo se transforma num tronco também, né? Sim, que eu deixei a referência. Ele não era nem o mesmo tronco, eu redesenhei mesmo. Assim, no demo não era isso, não era esse desenho. No demo ele fazia outra coisa. Você deixava ele parado, ele fazia um jutsu lá com a mão, tipo é um jutsu de summonar, eu também não lembro, nem terminei Naruto, mas é um jutsu que você summona um sapo. No caso, ele pegava, ele fazia que tava fazendo esse jutsu aí com a mão, batia no chão, só que aí saía só uma fumacinha, assim, porque teoricamente ele é o sapo, então ele não tem o que summonar, sabe? Aí fazia uma interrogação na cabeça e era isso, né? Tinha uma animação mais complexa. Mas eu achei ela meio mais ou menos, assim, eu teria que melhorar. Aí eu, uma coisa mais simples, que eu acho que vai ficar mais legal, e fiz a madeira. Deu certo. Sim, ficou divertido. E o seu planejamento inicial, ele tinha realmente 28 fases, esse número fechadinho, ou você acabou diminuindo, aumentando no meio do projeto? Não, eu não tinha... Inicial, eu não tinha um número de fase inicial. Quando você está começando o projeto, você, eu quero fazer um jogo assim, assim. E aí, às vezes, você vai fazendo as fases e descobre. Mas onde eu cheguei no número 28 foi quando eu tinha, umas 5 fases, eu acho. E aí eu fiz a HUD. Eu fui trabalhar na HUD do menu e falei, aqui cabem 28 fases. E é um número bom. Tipo, não é 30, não é 27, é 28. Mas assim, se fosse muito ou se fosse pouco, obviamente eu mudava a HUD. Mas eu fiz um número de fases lá que eu falei, esse número é bom, esse número deu certo na HUD. Na interface, né? O HUD é mais pra parte do gameplay. Mas na interface lá do menu deu certo esse número, eu falei, vai ser isso mesmo, deu um número bom aqui. Sim, bacana. E os sons do seu jogo estão bem legais, e foi você que fez mesmo? Como foi que você fez esse som? Só pegou tudo pronto e jogou lá, ou você fez algum tipo de edição em algum software para ajustar do jeito que você queria? Não, sons eu fiz todos. É um programa que chama BFXR, que ele serve para fazer som em 8-bit. E é muito fácil, então você pega, bota um efeito random, ele já gera, você tem a opção de ficar jogando ele randomicamente até sair esse aqui soou bem. E aí às vezes você vai pegando, fazendo alguns ajustes no próprio programa. Mas o que o pessoal peca é só na escolha mesmo. Se você escolher bem, você não precisa nem saber mexer com som ali. Você simplesmente fica gerando randômico até, esse som aqui pega bem aqui. Então é uma questão de você, primeiro, escolher o som certo, colocar no lugar certo. Segundo, colocar um som. Tipo, sei lá, ele vai pousar, ele tem que ter som. Ele vai pular, ele vai ter som. Ele vai encostar em alguma coisa, é sempre bom. Então, o que o pessoal iniciante faz é só vou pôr um som quando pula, por exemplo. E fica uma coisa xoxa, assim. Então, se você for estudar uns jogos mais avançados, você vai ver que é muito caprichado essa coisa de som, sabe? Qualquer coisinha que você vai fazer no jogo tem. Uhum. Sim, ficou bem legal mesmo, cara. Bem decente. Obrigado. E eu quero saber também sobre a história introdutória que você botou, a cutscene, que eu vi que tem uma viagem lá meio filosófica, assim, de, tipo, tudo que resta da vida é escuridão. Não sei se foi as palavras que você usou, mas
Foi bem divertido, é bem legal ler aquilo que está escrito. Como foi que você teve essas ideias de colocar aqueles textos lá? Olha, e pra ser sincero, isso demorou bastante. Assim, eu já tinha, acho que meio que acabado as fases, ou tava acabando, não lembro. E eu falei, legal, agora tem que fazer uma cutscene. Eu não lembro se o jogo já tinha história, eu não lembro se eu já tinha uma ideia. Sim, eu não lembro se eu tava fazendo o jogo e fui pensando na história enquanto isso, tipo, por que ele tá aqui, né? Qual que é a missão dele? Não lembro se eu já tava pensando nisso. Eu sei que quando eu fui fazer a cutscene, aí sim deu trabalho, porque eu precisei bolar um roteiro pra colocar lá. Por mais que nem que eu já tivesse a ideia na cabeça, que eu não lembro se foi nessa hora que eu tive, que foi só quando eu fazia a cutscene, eu só já tava pensando nisso antes. E fazer os desenhos de tudo. Então eu tinha que conciliar. Tem que fazer um desenho que fique legal, que agrade, que rode com o roteiro. E aí, assim, eu não lembro exatamente, não teve uma inspiração própria. Aí foi questão de, vou ficar pensando até sair uma ideia legal. Quando saiu uma ideia, eu fui escrever ela. Mas eu não lembro, assim, como saiu essa, eu simplesmente não sei dizer. Foi muito pensamento, tipo, foi uma semana ou mais, foi mais, acho. Uma semana pensei, não saía. Eu fiquei muito tempo preso nessa questão da cutscene. Pô, legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é mais uma dificuldade que eu tenho, que eu já estudei um pouco de pixel art e eu fico muito travado para fazer as animações, porque eu até que sei animar. Quando eu era criança, assim, adolescente, eu mexia num programa daqueles de Stickman, que era com bones, né? E eu conseguia fazer umas coisas legais lá, mas quando eu fui partir para pixel art, que tem que desenhar frame a frame, eu fico totalmente empacado, assim, fica tipo o braço do cara de um tamanho, aí depois, quando eu vou ver, eu aumentei ele, ficou todo desproporcional, porque não é aquele tamanho fixo que os bones te dão, né? Aí, tipo, como é que você desenvolve essa noção para conseguir fazer animações que fiquem boas em pixel art, desenhando frame por frame? Tá, eu já ia te perguntar porque falhou. Na hora que você falou que você estava tentando aprender, falhou a palavra, aí eu fui pegando um enredo. Mas a animação eu aprendi trabalhando com pixel art. Eu falei, trabalhei por 1 ano aí só fazendo pixel art mesmo, então todo dia eu desenhava. E eu não mexia na minha animação antes, não muito, assim. Eu comecei fazendo desenho estático e um pouquinho de animação também, tanto que foi por isso, acho que me contrataram. E aí, eu não era tão bom. Mas eu acabei aprendendo com a Bruna Negri, que foi a pessoa que eu trabalhava comigo. E aí ela pegava, ela corrigia meus desenhos, e ela me ensinava a parte de animação. Ela, você pode fazer isso aqui, que ele vai ficar mais animado, vai ter uma animação melhor. E aí eu também parava meu tempo para estudar isso, então eu procurava arquivos sobre... não livro necessariamente, mas vídeo no YouTube, assim, de como você fazer animação, e eles mostram, assim, você começa a pegar uma questão de keyframe, por exemplo, que é muito importante, você fazer os passos principais, e aí, assim, a animação básica é isso, você pode pegar uma animação, não uma animação, você pode pegar até um filme, por exemplo, pegar a pessoa andando, aí você vai ter uns 3 keyframes, e aí você vai fazendo os frames entre ele, depois você vai completando. E aí, pra você pegar um traço de, esse braço agora ficou muito menor, aí é só treinando mesmo. Pegar, desenhar pra caramba. Sim. É, só praticar, então. Você tem que botar a mão na massa e com o tempo fica melhor. Sim. Então, você possui alguma outra área do conhecimento que agrega na sua área de desenvolver jogos? Tipo, alguma coisa aleatória, tipo, sei lá, gastronomia, filosofia, alguma coisa assim? Acho que não, cara. Como eu comecei, tipo, como design gráfico, não agrega nada, agrega a você aprender gráfico. Eu desenhava muito também quando criança, então, coisa específica, eu acho que não. Talvez, assim, é claro, você sempre tem um conhecimento que você gosta mais, então, eu diria o quê? Eu gosto bastante, às vezes, de estudar um pouco de física, teórica, digo, então, em questão de espaço, talvez eu faça, mas como os jogos de espaço, assim, não são, às vezes, muito do agrado, eu não acho que vira uma coisa do tipo. Cetologia, eu gosto bastante de estudar, a parte, assim, é uma coisa que eu gosto bastante de ver espécie de aranha, de, sei lá, grilo. Então,
acho que são uns conhecimentos à parte. E talvez a área medieval, que como a maioria dos jogos, inclusive, principalmente MMORPG, são medievais, eu tive muito disso na minha infância. E aí eu tive que ficar procurando para que servia tal item. E tem aqueles RPGs de revista também, que eu mexia, eu dava uma lida na revista e falei, aí mostrava, sei lá, coisa de pederneira, de balaço. E aí você acaba aprendendo uma história medieval. Então, eu diria que eu tenho um pouco desse conhecimento, e é um conhecimento bom para fazer jogos, eu diria. Bacana. E quais são os jogos que você joga no dia a dia? Ou o que é que você está jogando agora? Ou quais foram os jogos que te marcaram assim durante sua vida, que você gosta muito? Pra ser sincero, eu passei muita parte jogando MMO, assim, RPG. Eu joguei todo RPG que você possa imaginar praticamente, eu joguei em alguma época da vida. Não, às vezes eu só testei, mas eu joguei muito. Tibia, que foi, tipo, era o que tinha pra jogar também, mas eu não reclamo. Deu 2019, aí eu joguei mais um ano aí, mudou tudo. Ragnarok eu joguei demais também, teve Easy Force Online eu joguei um pouquinho. Então a maior parte foi de MMO, e quando eu saí do MMO eu fui pra MOBA. Então, comecei lá no Dota All Stars, joguei bastante, porque eu já jogava RTS também, eu jogava quando era criança, então Warcraft. Claro, GTA a gente jogava lá, mas não é que eu sou fã agora, mas já cheguei a jogar também. Qualquer jogo desses antigos, assim, desses tipo de Super Nintendo, antigamente eu jogava muito. Hoje em dia não, mas era o que tinha pra jogar offline, porque a internet era discada, não aguentava tudo, baixar MMORPG, às vezes o computador nem rodava. Então, jogo de Super Nintendo, esses jogos de emulador aí eu joguei bastante. E ultimamente eu continuo em MOBA e algum outro jogo indie. Especificamente eu posso te dizer que eu jogo LoL até hoje, desde quando lançou. E aí depende da vibe que eu tô. Tipo, ano passado eu entrei numa vibe de jogo de corrida. Então eu joguei aí The Crew 2, joguei Euro Truck Simulator. E esse ano, por exemplo, no final do ano passado, eu comecei a jogar Hack and Slash. Então eu já fui pra Green Dawn. Queria jogar Torchlight 2, aí tô procurando um apt até hoje. Sim, legal. O Torchlight 2 foi o que ficou de graça na Epic esses dias, eu não sei. Ficou pelo menos umas 3 vezes, já ficou. Mas pior que eu tenho pago na Steam, eu já tenho ele há bastante tempo. Sim. Mas assim, MOBA de todo tipo eu já joguei também. E por incrível que pareça, poucos jogos indies. Assim, eu tenho bastante jogos indies, mas eu não sou tão viciado em nenhum deles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem nenhum, assim, tipo, Stardew Valley é um jogo que eu gosto bastante. Carol Blaster é um jogo que eu gosto bastante. Mas pra dizer que, nossa, eu jogo eles todo dia, até porque o Carol Blaster, você joga uma vez, você zera, é um jogo curto, é tipo meu. Acho que é isso. Ultimamente eu tenho jogado Book of Demons também, que eu conheci há pouco tempo. Fox and Forest, que é um indie aí que ninguém deve conhecer, eu encontrei na Steam por acaso. É isso. Vai dar vibe. Legal. Então, bem, as minhas perguntas se esgotaram. Queria saber se você tem alguma pergunta para fazer para mim. Pode ficar à vontade. Então, eu não te conheço também. Você falou que da primeira vez que você conversar com alguém que você não conhecia previamente, eu também não te conheço. Então, eu ouvi falar, por exemplo, que você também é desenvolvedor. E me conta mais sobre isso, eu não tô sabendo de nada. Bem, eu te conheci pelo Saulo, né? Aí ele me indicou pra falar com você. E eu também já tava com o seu jogo na minha wishlist da Steam, que eu gostei, pelo menos do visual dele, parecia ser divertido. Aí agora eu resolvi comprar pra jogar. Legal. E eu sou primariamente sound designer, eu trabalho num projeto chamado Domain, que eu tô até usando a camisa dele aqui. Pô, é bem legal. Legal. Sim, é quase que um jogo AAA, assim, ele é bem bonito, assim, é 3D e tal, enfim. Aí eu também tô fazendo meu primeiro jogo sozinho. É um joguinho de plataforma simples, também no Construct, que eu até conheci o Saulo porque a gente tá no grupo de WhatsApp junto de um dos cursos do Marcos. Aí, é isso, eu tô trabalhando no Domain como sound designer, eu também faço música, e eu tô fazendo esse jogo sozinho, e eu criei esse canal no YouTube aí pra ajudar o pessoal que
faz um tempo já que eu tô na área, que eu tô conseguindo fazer dinheiro com isso, aí eu resolvi ajudar quem tá começando ou quem quer crescer um pouco mais na carreira. Eu tô também pegando outras pessoas para passarem a experiência delas, pessoas que já lançaram jogos, ou então que já trabalharam na indústria, e basicamente isso. Tem mais alguma dúvida? Então você já tem jogo no Steam? Não, eu tinha uma empresa também, eu já fui sócio de uma empresa com mais 3 pessoas. Aí a gente lançou um jogo, pelo menos até a época que eu saí de lá, estava na Steam, no Nintendo Switch, no PlayStation 4 e no PlayStation Vita. Como você entrou no Switch? Foi publisher também? Sim, foi publisher. A gente pegou uma publisher dos Estados Unidos, mas para o Switch, aí essa publisher fez parceria com outra publisher, que foi até a East-Asia, que eu te falei, East-Asia Soft. Apesar do nosso jogo não ter sido feito em Construct, mas eles fizeram essa parceria pro Switch. Então, uma coisa legal, que eu acho pouca informação, cheguei a procurar, é a experiência com publisher. Então, se quiser contar, seria legal também. Sim. Pô, eu tenho um vídeo no meu canal que é o mais assistido até, que é falando sobre como publicar um jogo no Nintendo Switch. Aí, enfim, o negócio é você você procurar várias publicadoras e sair mandando e-mail. Mas você também tem que preparar um pitch legal do seu jogo. Sugiro que você faça aí uns slides assim, curtinhos, tipo no máximo 10 slides, falando sobre os pontos principais do seu jogo. Você pode pegar até um pouco, copiar e colar da descrição da Steam, né? Que a gente faz mais ou menos isso, colocar aquelas key features, bullet points, essas coisas assim. Aí você fala que... Enfim, o negócio é mandar e-mail para várias publicadoras, cara, que uma hora você vai achar uma que vai te aceitar, porque a gente mandou para várias também. E teve até um momento que a gente ia fechar com uma, eles até tinham mandado o contrato já, e a gente tinha assinado o contrato. Aí quando chegou a hora deles assinarem, eles deram pra trás. Foi um negócio bem triste. Nossa. Mas aí a gente conseguiu depois de novo. O negócio também é você não desistir, né? Ficar bem focado e ficar persistindo até você conseguir alguma coisa. E você disse que você publicou no Switch. Tem uma coisa que eu tenho visto ultimamente... vale a pena, assim, pelo que eu vi sempre vale, mas eu vi gente falando que foi bem melhor que a Steam e gente falando que, a Steam foi melhor no fim, mas a maioria eu vejo que o Steam bomba. Isso é verdade? O Steam não, no Switch no caso bomba. Sim, é bastante diferente, cara. É uma diferença gigantesca, assim, pelo menos no meu jogo, o quanto vendeu na Steam, o quanto vendeu no Switch foi... Tipo, umas 20 vezes mais, eu acho. Foi muito diferente. Mas é porque no caso da Steam você fez com Publisher também ou foi só no Switch? Foi com Publisher também, na Steam. Na Steam foi com Publisher? Foi. E aí você vive disso? Sim. Oi? E aí você vive disso agora? Sim, aí eu tenho essa renda com o Domain, que eu presto serviço para eles como freelancer, mas como é um projeto muito grande, aí faz... uns 3 anos já que eu tô lá, mais ou menos, e eu tava tirando também uma grana dessa empresa até eu sair dela, né? E agora eu tô querendo também ter uma renda com os jogos que eu vou fazer sozinho, né? No Construct. Eu vou publicar na Steam e vou tentar publicar para os consoles também. E a parte gráfica, como que você tá trabalhando na Construct? Sou eu que tô fazendo também, Tipo, não é muito meu forte, mas eu tô pegando uma abordagem bem minimalista. Até, tipo, é uma história engraçada, que eu ia fazer um jogo com a pixel art super elaborada e tal, mas aí, quando eu consegui fazer o primeiro protótipo só com formas geométricas e só com caixa de colisão, o pessoal começou a dizer, eu achei o jogo bonito, tá bonito. Eu fiquei, não, cara, não é pra você achar bonito, eu não fiz nada de arte aqui, cara, só botei um monte de forma geométrica. Aí eu disse, então se o pessoal achou bonito, eu vou continuar fazendo essas formas geométricas aqui. Aí o personagem do meu jogo é uma caixa. E tipo, é tudo bem simplesinho, mas tá bonito, porque eu botei vários efeitos de polimento, né, partículas, animações, assim, tipo, eu peguei aquele behavior de twin do Construct, e fiz um squish squash na caixa. Ficou bem gostosinho, sabe? Bem bonito. E tá bem agradável, assim, visualmente. E é isso, eu tô me virando do jeito que dá.
Isso aí vale a pena demais. Essa questão de polimento vale muito a pena pra você melhorar o jogo. O problema da maioria dos jogos da Steam é que eles não investem nisso. Aí no Steam você vai ver que um jogo com uma caixa dá pra você jogar tranquilo. Mas é isso, uma boa estratégia pra você conseguir publicar algo ainda minimalista, né? Sim, eu tô fazendo todas as artes no próprio editor de sprites do Construct. Eu não usei nenhum software externo pra nada de ver. Caramba! Tá bem simplesinho, tá muito simples, cara, muito simples. Mas você sabe que software para pixel art é o que não falta, né? Mesmo gratuito. Sim, eu já usei o Pisc, eu já usei o Azeprite também. Eu gosto bastante do Azeprite, mas é porque eu realmente não vi necessidade, sabe? Porque tudo tem uma cor só e é um formato muito simples e nada tem animação. As animações que tem na minha caixinha foi tudo feito por código, né? Com Behavior de Twin. Eu não tive que criar nenhum frame novo, nada. Então. Sem animação, até que dá pra brincar no Construct. Eu não diria que é o melhor programa, porque ele não trabalha com layer, por exemplo, mas. Isso é ruim. Um quadrado monocuro lá não faz diferença. Sim. Então, algo mais que você gostaria de perguntar? Não, talvez se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente vai mantendo contato aí. É muito interessante saber esse negócio de publisher. Talvez eu dê um corre atrás aí. É que meu jogo é bem simples, então eu não sei se ele tem esse naipe. Eu não fiz ele nem com naipe de esse jogo aqui, vou procurar uma. Aí no fim, como eu gostei da jogabilidade, que eu fui atrás, talvez, teve bastante gente que pediu, assim, falou, nossa, isso aí tem que jogar pra Switch, que eu quero. Mas vamos ver. Eu acho que você consegue, e mesmo que você não consiga, o que eu acho muito difícil, o que as publishers fazem também é bundles do mesmo desenvolvedor. Aí se você lançar outro jogo, você pode procurar publisher de novo e eles lançarem um bundle com os seus dois jogos. Tipo, até o Rafael Dias tem isso também, né? Tipo, ele lançou várias versões daquele jogo de xadrez dele, Zen Chess, e pra Switch foi lançado um bundle com todos os jogos que ele tinha lançado em série. É o que eu penso mesmo, começar já. Tipo, eu não tô pensando, não invoquei nisso. É o que eu falei, eu mandei pra 2 publishers só e não fiquei procurando muito, não. Cheguei nem a fazer o pitching, pra você ter noção. Eu cheguei e mandei acho que um Twitter pro cara. Aliás, era o que me falaram, era o que me foi um comentário, fala com esse cara que eu peguei e falei com ele. Aqui o Bytes foi a mesma coisa, eu mandei um e-mail, não me responderam, vai ver porque não tinha um pitching, né? Se tivesse, quem sabe. Mas. É importante. Da próxima vez eu vou caprichar mesmo, quem sabe. Se vale tanto a pena assim, às vezes o Dojoran consegue sustentar o próximo jogo que é. Sim, cara, vale muito a pena ir pra console, cara, a diferença é bem grande. E eu já falei com outros desenvolvedores que publicaram no Switch, eles disseram também que é bem diferente do Steam pra Switch. É muito maior as vendas lá no Switch. E, mais uma coisa pra perguntar. Mesmo sobre publisher, em questão de contrato, o que eu tenho visto esses dias? Que tem uma coisa, assim, que os caras, muita publisher, ela abusa de desenvolvedor indie em questão de contrato. Você não sentiu isso? Pô, te segurar com algumas coisas, te dar umas multas meio sem noção, assim, pegar direito autoral de jogo, você não sentiu isso com a publisher que você tá agora? Não senti, porque a taxa que ela cobrou foi bem baixa. Eu não posso dizer quanto foi, porque tem no contrato que não pode falar isso, mas foi uma taxa bem justa, assim, e eles não ficaram com a propriedade intelectual do jogo, então se a gente quisesse fazer uma sequência, a gente podia fazer independente ou com outra publicadora. Se quisesse, sei lá, fazer merchandising, camiseta, bonequinhos, a gente podia vender por conta própria, sem precisar dar nada para eles. E eu vi... E se eles fizessem? Sim. Aí, se eles ajudassem a fazer, eu não lembro, mas, se eu não me engano, ele falou uma coisa um pouco parecida, que eles faziam campanha no Kickstarter também. E eles disseram que toda a grana arrecadada no Kickstarter ia ficar pra gente, não ia ficar nada pra eles. Eu não entendi muito bem porquê, mas era assim. Não, isso na verdade eu não tenho certeza agora, mas em questão de merchandising, o que eu vi é muita... Não é muito, na verdade. Teve aquela publicação recentemente no Twitter lá da publisher que divulgou o próprio contrato falando
sobre abuso de outras publishers, e no fim o dela tava bem zoado mesmo. E essa questão de merchandising, por exemplo, ela publicava as suas coisas, ela tinha o direito de publicar suas coisas e não te pagar absolutamente royalty nenhum, sabe? Você não sentiu essas coisas na sua, não? Não, mas na outra que eu falei pra você que eles mandaram um contrato e depois deram pra trás, eles tinham cobrado uma porcentagem bem maior, e além disso eles tinham cobrado 5 mil euros pra fazer o port. Aí os primeiros 5 mil euros que o nosso jogo ganhasse ia ficar todo retido com eles, e só depois disso que a gente ia começar a dividir os lucros. E isso não é algo muito viável, assim. Eu não recomendaria que você pegasse um negócio desse tipo. Não acontece. E outra coisa também, a gente eu vejo publisher... Sim, falei. Pode falar. Pode falar. Eu continuo. Eu quero falar, geralmente a publisher ela te paga, tipo, sei lá, você precisa de 5 mil euros pra terminar, é o que vai pagar o resto do jogo, ela te paga, e aí tem algumas que vão lá e descontam esse preço depois. Depois que a gente lucrar os 5 mil euros pra recuperar, aí elas começam a te pagar, mas aí o dinheiro foi pra você, entendeu? Também tem isso. Essa publisher também fazia esse tipo de coisa, mas no nosso caso era a taxa do porte mesmo, não tinha escolha. Sim, aí também a gente já conversou com um desenvolvedor que publicou através dessa outra publicadora que deu pra trás com a gente, e ele falou que ela não era muito boa, porque, tipo, foi assim, ela só lançou o jogo e a cada mês eles davam dinheiro e era só isso, não tinha nenhum tipo de contato, tipo, eles não falavam de desempenho do jogo nem nada, tipo, era só, vou lançar seu jogo aqui e pegue o dinheiro e tchau, sabe? Bom que deu pra trás, então. Sim, mas já nessa publisher que eu peguei, o cara era bem amigável, assim, a gente falava com ele, tanto que a gente nem se comunicava por e-mail, era por Discord, sabe, era mensagem mesmo, ele era bem rápido, bem legal, ele sempre respondia rápido, era bacana. Qual que é a publisher atual? A Top Hat Studios. Legal. Mas acho que não só isso, aí qualquer coisa a gente vai mantendo um contato, mas aí, às vezes, sabe, não encontro outro desenvolvedor pra você conversar. Sim, pode falar comigo à vontade, se tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa aí, fique à vontade. Legal, você também, claro. Sim, aí, certo, só pra finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, mas primeiro tem que ir pra parte dos algoritmos, né, pedir pro pessoal dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, também seguir o podcast se você tá acompanhando por alguma plataforma de streaming. Tá, e a última pergunta para fechar é: se você pudesse dar apenas uma dica para alguém que tem o sonho de viver de game dev, qual seria essa dica? Começa a estudar. Não perde tempo, não, porque é muito tempo para estudo, muito tempo para desenvolvimento. Se você ficar pensando só, você não vai chegar em lugar nenhum. E é uma coisa que você pode estudar enquanto você trabalha, enquanto você faz outras coisas da vida. Você pode estudar game dev, pode fazer jogos no tempo livre tranquilo. Apesar de levar bastante tempo para você terminar um jogo, diariamente não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo que você consegue ficar focado naquilo. É aquilo que eu falei quando... por mais que eu fico o dia inteiro nisso, é aquilo. São só algumas horas do dia, esse o dia inteiro, porque eu paro para simplesmente refletir. Então, se você já tiver em mente o que você quer, é muito mais fácil de fazer. Só não perde tempo pensando se quer começar ou não. Show, legal, uma boa dica, mano. Certo, então é isso. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, por ter se aberto aí, e com certeza suas palavras vão impactar a vida de muitas pessoas positivamente. Espero que sim, eu que agradeço o convite aí. Valeu. Valeu.